Pessoal, tudo bem? Estou chegando aqui um pouquinho atrasada, acabei tendo que abrir uma nova transmissão. Não sei o que aconteceu com o evento que eu programei. Porém, isso não vai impedir com que a gente tenha a nossa live de hoje. Perfeito? Então, transmissão ao vivo sendo iniciada. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês possam estar colocando aqui nos comentários tudo o que vocês tiverem de dúvidas sobre o que a gente vai trabalhar hoje. Olha aqui, chegando no Instagram também, tudo jóia, colocando já aí fazendo a nossa transmissão para falar hoje sobre, né, as competências desse professor, né, da educação 4.0. Exatamente. Nós estamos chegando aqui agora para poder falar sobre esse novo modelo, sobre o que acontece quando a gente traz essas tecnologias para a sala de aula. Bom, eu espero que vocês estejam chegando, espero poder esclarecer todas as dúvidas e a gente tem muita coisa para poder estar falando aqui hoje. Bom, enfim, vamos começar? Pois bem, à medida que vocês forem chegando, por favor, dá um ok aqui para mim. Fala se está tudo direitinho, né? E avisa para mim se está funcionando, se vocês estão chegando. Ótimo! Seja bem-vinda, Fernanda, seja bem-vinda, Natália. Vamos chegando aí para a gente poder estar falando sobre, né? Obrigada! Ótimo, Fernanda. Muito bom. Então, vamos começar aí. Peço desculpas, né, pela confusão que eu arrumei aqui na hora de iniciar a nossa live, mas agora a gente já está aqui a postos para poder começar, né, nosso trabalho. E hoje a gente tem bastante coisa para poder estar falando. E nós vamos começar falando principalmente, né, desse papel do professor. O que muda nessa história? E para poder falar disso, eu primeiro queria trazer algo para vocês. E algo que eu considero bem importante dentro desse processo. Tudo que a gente está falando aqui agora não é uma coisa nova, né? O próprio Paulo Freire já falava que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Pois bem, o nosso objetivo não é parar lá na frente e simplesmente fazer com que esse conhecimento ele seja transferido, com que haja somente uma transmissão desse conhecimento. Não dá para fazer isso. Nós estamos pensando, sim, em construção, em forma de contribuir com esse aluno, esse participante que está desenvolvendo, está se desenvolvendo dentro desse processo. Quando a gente fala na educação 4.0, nós estamos falando dessas inúmeras tecnologias que hoje estão presentes também no cenário educacional. Nós falamos das tecnologias que chegaram com a revolução industrial, né, essa quarta revolução industrial, onde a gente trabalha com a inteligência artificial, robótica, biotecnologia, impressão 3D, realidade virtual e realidade aumentada. Todas essas tecnologias digitais, físicas e biológicas, elas vêm aí para poder mudar a forma como nós vivemos. E para fazer essas mudanças num futuro já bem próximo ao nosso. E elas, o que elas estão fazendo, né? Elas geram essa quarta revolução industrial e, ao mesmo tempo, ela proporciona com que os nossos alunos, os participantes dos nossos cursos, sejam pessoas que estão muito mais antenadas, são pessoas que já estão, muitas vezes, plugadas, conectadas com todo esse ambiente tecnológico. Mas você também deve entender que
Simplesmente eu disponibilizar uma série de tecnologias, favorecer toda essa pirotecnia dentro da sala de aula, não funciona de nada. E não é garantia nenhuma de que o meu aluno ele vai aprender. Por quê? Porque o professor, ele deixa sim essa posição daquele que simplesmente fornece as informações e que não só fornece a informação, mas que é esse detentor do saber, que é a pessoa que seria, né, aquela que mais sabe ali dentro, para aquele que vai ser mediador, colaborador, vai trabalhar de forma ativa e participativa com os alunos. Para isso, ele tem sim que desenvolver habilidades, e essas habilidades são habilidades diferenciadas daquelas que, de repente, você, enquanto professor, didaticamente desenvolveu no seu curso superior. Quando você estava se formando docente, quando você tirou uma licenciatura e resolveu, é isso que eu quero fazer, eu quero ensinar. Naquela época, se tinha a ideia de um professor passivo, de um professor que ia ali e simplesmente passava o conhecimento, passava a informação. Hoje você instiga, motiva, engaja, cutuca mesmo o aluno para que você possa obter alguns resultados. E, bom, na realidade, nós também temos que pensar que não existe um modelo que está pronto, acabado para você aplicar. Não é uma fórmula mágica que você transfere para dentro da sala de aula e que funciona em todos os programas. Perfeito. O que nós devemos fazer e estar preparados para fazer, independente de estarmos no ensino online ou no ensino presencial, ou trabalhando dentro de uma proposta híbrida, conectado presencial com online, é estarmos preparados para contribuir, para colaborar, para abrir mão daquele espaço de autoridade, né, e se colocar no meio dos alunos. Quebrar os velhos paradigmas que são impostos nessa educação, que já está para lá de descontextualizada. Uma educação que, de repente, era pautada só pela transmissão de conhecimento. E que, de repente, hoje, ela não faz sentido dentro dos ambientes que nós estamos propondo. Perfeito? Então, o que é preciso fazer para que esse professor ele esteja presente? Tá? É claro que todos nós, enquanto docentes, temos que renovar as nossas práticas pedagógicas, andragógicas, como você quiser falar. Mas aqui eu estou pensando além disso tudo. O que eu estou pensando é como que a gente faz, quais as competências que passam a ser exigidas desse professor. Que tipo de competência esse professor necessita ter para entrar numa sala de aula e desafiar-se o tempo todo? Ele precisa ser aquele que faz um diagnóstico cognitivo, que ele personaliza a aprendizagem e os processos dentro da sala de aula, que ele consegue descobrir e trabalhar com esses alunos numa turma heterogênea, mesmo sabendo que cada um tem a sua parte específica, né? Uns aprendem melhor escutando, outros vendo, outros de forma sinestésica, mas todos, de uma forma geral, aprendem colocando a mão na massa, aprendem fazendo o conhecimento surgir a partir de práticas. A educação à distância é um caminho sem volta. Hoje não há como negar que todas essas tecnologias elas estão presentes o tempo inteiro em nossos processos. E fazer essas tecnologias presentes, fazer com que essas tecnologias participem cada vez mais da nossa entrega, é só um passo. Hoje você não precisa mostrar o quanto você sabe.
Quanto professor aí com títulos e títulos acumulados não tem espaço dentro da sala de aula porque ele não é um excelente curador de conteúdos? Exatamente. Desenvolver habilidades de curadoria de conteúdos é uma maestria. Eu tenho informações disponíveis para todos os lados. Poxa, com o Google presente, quanta informação nós não acessamos num piscar de olhos. Exatamente. Então, o professor é aquele que direciona, que identifica os conteúdos de melhor qualidade, que faz com que esses conteúdos sejam filtrados dentro da internet, que faz uma entrega e uma indicação de algo que faça sentido para esse aluno. Então, olha, ele deve saber identificar os processos de aprendizagem e os diferentes estilos de aprendizagem dos seus alunos, trabalhar com curadoria de conteúdo, fazer mesmo uma auditoria dentro do material didático que ele está utilizando em sala de aula e trazer elementos novos, elementos que vão contribuir para que esse aluno se identifique com aquilo que está sendo estudado. E essa identificação, ela passa muito pela aplicação, pela contextualização desse conteúdo e desse conhecimento com o cotidiano e com aquilo que possa ser aplicado. Quantas vezes você, enquanto professor, treinador, líder de capacitações, não escutou para que eu estou estudando isso, se isso nunca vai ser aplicado na minha vida? Pois bem, isso hoje já não cabe mais, já não tem como gerar essa história. Então, o meu professor, ele é mediador, ele é participante, ele é ativo, ele é colaborador e ele é um líder de equipe. Essa liderança do professor, ela é importante para que ele forme times, e times que trabalhem coesos. Perfeito, mas vamos pensar aqui que essa educação 4.0, se ela é realmente uma educação ativa, e que esse professor, ele, na realidade, ele estimula esse olhar do aluno, o olhar para as redes de aprendizagem, para as comunidades de prática, fazer associação, né, de vários conceitos e trabalhar com uma ressignificação, buscar não só a aprendizagem formal, mas inserir nesse processo de aprendizagem todas as experiências que são significativas. Tá aí. A ideia hoje é trabalhar com learning by doing. Isso, o aprender fazendo, onde o aprendizado ele segue a lógica dos espaços makers, onde você prioriza uma educação baseada em vivência, em experimentação, é mão na massa. Resgatar exatamente aquelas estratégias que eram utilizadas na educação infantil, onde você convocava e convidava os alunos a fazerem acontecer o aprendizado que estava sendo proposto para eles. Consegue imaginar como isso realmente acontece dentro de uma sala de aula? Eu só consigo ver na minha frente e pensar os laboratórios abertos do MIT, ou então a proposta da Escola Sem Muros, onde você interage com diferentes espaços. É esse olhar do professor, um olhar profundo sobre essas diferentes práticas, para que ele possa garantir que o aluno ele esteja realmente no centro do processo de aprendizagem. É muito fácil eu esquecer essa proposta e trazer a proposta onde o professor simplesmente indica a informação. E por que é fácil indicar essa informação? Para pensar, se o meu aluno não questionar, se eu não tiver que instigar, se ele simplesmente sentar ali e absorver, até o meu trabalho fica simples. Mas não é isso que nós queremos. E é por conta disso que eu também quero saber de você que tipo de prática você considera que seria ideal nessa sala de aula,
seja ela virtual ou presencial, onde esse professor, ele é um professor 4.0. Ele é um professor que domina as tecnologias e que trabalha com essas tecnologias de forma a integrar esses equipamentos ao contexto dessa sala de aula. Então, quando você trabalha, por exemplo, no virtual, eu posso trabalhar com as redes sociais, com conexões em diferentes redes, trazer conteúdos que foram disponibilizados no YouTube. Claro que você vai fazer uma curadoria de qualidade, não é para sair disponibilizando qualquer coisa, mas você também trabalha com outras propostas, com softwares de webconferência, de edição colaborativa, com uma proposta onde o seu aluno ele pode estar ali o tempo inteiro vivenciando experiências, certo? Então, é esse processo que o aluno ele interage não só com os equipamentos, mas com os conteúdos em sala de aula. Né? Essa sala de aula, ela não é não é um ambiente só para você adquirir informação. Informação eu adquiro na internet. Né? Informação eu adquiro assistindo filmes, buscando em bibliotecas virtuais, comprando livros, eu adquiro em N lugares. A questão é como que isso tudo se conecta. Como que eu posso trabalhar de forma a colocar em ação metodologias ativas e híbridas para compor esses processos de aprendizagem. Está aí o grande diferencial. Né? Esse professor, ele é aquele que deixa de ser detentor de saber. E ele passa a ter conhecimento de outros espaços, onde ele se coloca também na posição de aprendiz, de aluno vulnerável, né, disposto a interagir, trocar, colaborar e participar e construir de forma conjunta. E aí, o que vocês pensam a respeito disso? Como que vocês veem o contato com o outro a partir dessa porta de entrada? Como que vocês veem que essa abertura possa levar os alunos a construir, desconstruir e reconstruir a sua aprendizagem? Seria aí propor um espiral de conhecimento, certo? Onde não apenas, né, você tem um objeto de estudo no sentido de você ter um conteúdo a ser ministrado, mas você exercita a docência de forma ativa. Você traz esse aluno para o ponto central, onde ele ganha autonomia e ganha ação. Ele se torna... Desculpa. Ele se torna um agente do processo de aprendizagem e como agente, ele instiga, ele busca, ele questiona, ele participa. O professor é um orientador, incentivador, parceiro desse aluno. E por isso que a aprendizagem ela se torna cada vez mais rica. E bom, se ela tem experimentação, não tem como ela deixar de ser envolvente e significativa, porque a experimentação ela causa isso. Então você trabalha a partir de 3 eixos do conhecimento. Você trabalha com o conhecimento, com as habilidades e com as atitudes. O que é isso? Né? O que isso traz para mim? Traz a questão do desenvolvimento de competências. Vocês, enquanto professores, docentes, enquanto produtores de conteúdos para gerar processos de aprendizagem, vocês querem desenvolver competências nos seus alunos. E para desenvolver competências, você vai trabalhar com conhecimentos, com habilidades e com atitudes. Tá. Eu posso citar aqui, dentro das metodologias ativas,
a aprendizagem por projetos, a aprendizagem baseada em games e gamificação. E dentro dessa daí, da própria aprendizagem por projetos ou por problemas, eu posso trazer a proposta do STEAM. Exatamente, Mariana. Trabalhar com problemas é um desafio e uma boa forma de deixar o aluno como centro, pois ele precisa desenvolver competências para resolver o problema. Trazer isso presente para ele dentro do processo de aprendizagem e mostrar para ele que a situação problema é o gatilho que ele precisa para trabalhar essas competências, talvez seja aí o ponto central dessa conversa. E aí eu trago também uma outra questão, onde você pode trabalhar não só dentro dessa metodologia, mas trabalhar com o STEAM, S-T-E-A-M. O que é isso? Né? Você vai trabalhar com Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Ou seja, você vai trabalhar a ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática, tudo junto e misturado. As coisas, elas não são, os conhecimentos, as informações, elas não são isolados, elas não estão soltas, elas podem estar conectadas, porque no cotidiano, no dia a dia, você não para e pensa, olha, isso aqui é só tecnologia pura, isso aqui é só física ou química ou só matemática. Então você interage e combina tudo isso. Essa é a grande diferença. E ao trazer isso presente, trazer presente também as estratégias de design thinking, colocar esses alunos para desenvolver o pensamento conectado, você faz com que eles estejam mais presentes para o cotidiano deles. E além de estimular a ação, a criação, promove desafios para despertar a curiosidade. O conhecimento, ele não é estático. Você necessita estar o tempo todo trabalhando esse desenvolvimento. O que você quer para os seus alunos? O que você espera desses profissionais que hoje, né, estão no banco das escolas, das faculdades, dos cursos de pós-graduação, mas que daqui a pouco vão estar ali no mercado de trabalho e formando outras pessoas? Funciona eu simplesmente repetir modelos? Ou eu devo ter competências desenvolvidas para trabalhar, adaptar, reconstruir, ressignificar? É uma nova história que começa o tempo inteiro. E quanto você está disposto a desconstruir tudo aquilo que você aprendeu para poder criar um novo processo de aprendizagem, de ensino para os seus alunos? O quanto você está disposto a propor práticas interativas e desafiantes para que mesmo que esse aluno esteja dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, ele possa sim desenvolver outras competências? O que é possível você trabalhar? O que é possível você desenvolver dentro daquilo que está proposto, dentro daquilo que você se desafia a aprender, para trazer algo diferenciado para esse seu aluno participante aí? Pensa bem, nós fomos ensinados, muitos de nós passamos por processos educacionais tradicionais. Ficamos sentados em bancos de escola sem ter a possibilidade de questionar o professor ou a informação que era dada. Seguimos currículos rígidos, fechados, totalmente engessados. Tivemos que fazer atividades práticas, não porque elas eram estimulantes, elas eram criativas ou exigiam da gente algo que era fora do quadrado, fora da caixinha. Não. A gente fazia porque tinha que ser feito. E fazia por fazer porque estava sendo proposto ser feito.
E agora, o que se espera desse aluno? Se espera que ele simplesmente fique passivo e engula tudo? Claro que não. Eu preciso de pessoas que inovem, não que reinventem a roda, mas que peguem todo aquele conhecimento que já existe, o que foi produzido, e reescreva, reedite, transforme isso em novas experiências. Ninguém vai fazer um curso hoje só com o objetivo de ter conhecimento. Aliás, se você vier participar dos meus cursos com a simples proposta de sentar e assistir às aulas, já era. O objetivo é que você, sim, comece pelas atividades, que você trabalhe as atividades de forma que você questione aquilo que foi colocado enquanto conteúdo. O conteúdo, ele é só um ponto de partida. Ele não é a chegada nem a finalização do processo. O objetivo dele é instigar, é mostrar que você está tirando isso de algum lugar. Você tem referências, muitas referências. E essas referências, elas são necessárias para que você também mostre, né, que o conhecimento ele é construído. E ele é construído de forma dinâmica. Exatamente, Mariana. O professor, ele não deve ter medo de arriscar, isso mesmo, né? E manter aquele modo padrão porque funciona. Olha, se funcionasse sempre, a gente não estava aqui discutindo sobre isso agora. Eu até penso que é um tal do funcionar relativo. Sabe aquela ideia de ligar um piloto automático? Eu sei que isso pode dar certo e que se eu explicar o passo a passo desse jeito, meu aluno não tem como não entender? Só que você já parou para pensar que muitas vezes é melhor que ele não entenda, porque eu posso trabalhar com outros alunos ou trabalhar com outros projetos que façam com que ele se jogue, busque um conhecimento que faça sentido para ele dentro daquela proposta. Se nem as fórmulas matemáticas elas surgiram de uma vez só, elas foram escritas, reescritas, reformuladas, e quando você chega, muitas vezes, no ensino superior ou mesmo numa pós-graduação, qual que é a ideia da própria matemática? Olha, não interessa a questão de você chegar num resultado que seja exato. O desafio é você conseguir explicar ou trabalhar em como que você chega a uma solução. E hoje nós sabemos que não é uma solução única. Nós podemos pegar vários caminhos que façam que faça a conversão para o mesmo local. Tá aí. Nós nos desafiamos o tempo inteiro. E só fica quem se desafia mesmo. Quem está ali disposto a entrar em campo e, se for preciso, derrubar a muralha e reconstruí-la de novo, perfeito. O conhecimento, ele não foi construído da noite para o dia. E se o aluno se acostuma muito a receber tudo de mão beijada, sem ter que desenvolver o raciocínio, a conexão, a pesquisa, a intervenção, a interação, tanto com as tecnologias quanto com as outras pessoas, como que ele vai fazer isso quando ele for para o mercado de trabalho? Como que ele vai ser inovador? Como que ele vai se arriscar? Hoje se fala muito em empreendedorismo. E tanto fala que eu sou uma das pessoas mesmo que defende que o professor ele tem que ser empreendedor. Você, enquanto professor, deve sim desenvolver seu curso, levar para o online, trabalhar isso de forma diferente, porque vai enriquecer as suas aulas, inclusive no presencial. Esse é um desafio para você se impor em relação a lidar com essas novas tecnologias. E o que você pode trazer enquanto novas tecnologias
para trabalhar dentro da sua sala de aula. Você pode estar utilizando, ao invés de simplesmente colocar o vídeo, trabalhar com QR Codes, trabalhar com realidade aumentada, trabalhar com proposta de realidade imersiva. Hoje, um óculos 3D ele não é algo tão absurdo, daqueles que você vai lá e coloca o celular dentro dele e trabalha com esse celular. Então, o que você pode estar inventando e colocando o seu aluno para pensar em cima do seu conteúdo? Em quais outros conteúdos o seu conteúdo se conecta? Eu fico lembrando muitas vezes, eu nunca fui daquelas assim que tive uma grande afinidade com a biologia ou as disciplinas dentro da área biológica. Mas eu adorava, por exemplo, genética. E por que genética? Porque era combinação, eu poderia trabalhar análise combinatória, eu poderia extrapolar o raciocínio em relação à forma como aqueles genes eles se combinavam e que não se combinavam de forma perfeita, não significava que exatamente, imagina, cada vez que você tinha uma nova geração, eu podia ter uma outra combinação e como que isso acontecia. Então é um desafio além da própria biologia que mistura outras ciências, mistura química, mistura matemática, física, né, e a própria tecnologia. E para pensar a nossa cabeça como que está dentro disso tudo. Se você não tem tanta intimidade com as ferramentas tecnológicas, se desafie a aprender com seus alunos, que eles façam vídeos com o celular para poder apresentar seus trabalhos, que eles façam seminários discutindo temas que são temas locais, temas que estão dentro da realidade dele, que conecta com o conteúdo. Perfeito. Aí você vai falar assim, poxa, mas isso é muito fácil eu fazer no presencial, porque estão todos ali, eu posso distribuir revistas, trabalhar com materiais físicos, pegar ali um monte de post-it, distribuir para eles trabalharem uma estratégia de Kanban ou fazer alguma estratégia de brainstorming, né, utilizando uma proposta de construção de projeto por meio do design thinking. Perfeito. Mas o seu desafio é incorporar essas tecnologias. Como que você trabalha uma comunidade de prática no WhatsApp? Como que você pode utilizar o WhatsApp para estabelecer uma conexão entre essa rede de aprendizagem divulgando ações? Como que você estimula os seus alunos a utilizar o celular deles e os aplicativos que tem ali dentro, né, no caso, para edição de vídeo, de foto, de gravação de áudio, para que eles sejam desafiados também a apresentar de forma diferente esse conteúdo. Tá aí. Eu queria também, olha só, estou falando um monte de coisas aqui e, dentre elas, estou trazendo não só as competências, mas também trazendo, né, práticas que você pode estar aplicando. Então, eu vou te convidar para que você coloque, né, o seu e-mail aí no nosso chat, para que eu possa estar no comentário e o pessoal que está aí no nosso Instagram, né, pode estar mandando um e-mail lá no Facebook ou enviando para a gente também no e-mail do contato, @ndnp.com.br. Mas quem está no Face, coloca aí, gente. Coloca aí o seu e-mail para poder receber o material que eu produzi dessa live de hoje, onde eu falo dessas competências do professor, onde eu falo dos desafios desse aluno 4.0, que esse aluno que também precisa ser desafiado a saber fazer a pergunta certa. A questão não é qual é a resposta certa, mas é qual a pergunta que eu devo fazer para obter a resposta que eu quero receber. Você sabe perguntar exatamente aquilo que você quer saber? Você, enquanto professor, está preparado para poder incorporar as tecnologias no seu plano de ensino, na sua proposta de curso, na sua didática?
Hein? E você também tá? Participação especial da Aurora, né, Aurora? Então você está preparado para isso tudo? Você consegue pensar como gerenciar isso? Sim, você não precisa, Mariana, está disposta. Nossa, as contribuições. Mariana, agradeço já de antemão a todas as suas contribuições aqui nesse diálogo que você está trazendo com a gente aqui no Instagram. Perfeito? Estou lendo as suas postagens para que o pessoal do Face também esteja atento e possa aproveitar, tá? Então, olha só, Mariana colocou aqui, ó, o professor não precisa dominar os recursos, claro que não. Os alunos conhecem bem os editores de vídeos e outros, e com certeza o professor tem muito a aprender dentro de sala de aula. É isso. Você apenas tem que saber quais as possibilidades que esses recursos te oferecem para operar dentro da sala de aula. Você desafiar esses alunos a fazer um uso dessas tecnologias é fantástico, porque você faz com que ele cocrie a aula junto com você. Ele se torna coautor do processo dele. Essa é a diferença. E se ele é capaz de fazer isso, o que ele não vai fazer quando ele for para o mercado de trabalho, integrar equipes criativas para desenvolver projetos e processos em empresas, em escolas, em instituições? O que ele não vai fazer? E mesmo sendo, né, trabalhando como empreendedor, ele vai entender que empreender não precisa ser uma atividade solitária, que você pode trabalhar, ser empreendedor de si mesmo e ser empreendedor colaborativo, né? Trabalhar com parcerias, trabalhar com essa contribuição. Eu falo muito que a concorrência, na realidade, ela não é uma concorrência negativa. A gente aprende o tempo inteiro com as outras pessoas que trabalham com conteúdos e conhecimentos similares aos nossos. Só que cada um de nós tem uma maneira diferente de estar ensinando, de estar colocando isso em prática. Esse é o grande diferencial, certo? E aí, pode colocar aí se você quiser receber todo esse material, né, dessa live de hoje. Coloca aí o seu e-mail que eu vou estar enviando para vocês, junto com a divulgação do replay dela. Né? Vai estar gravada, a gente também vai subir lá para o YouTube, porque no Insta ele só fica 24 horas. Então o objetivo é que você possa se desafiar. E eu quero perguntas. Eu quero que vocês tragam perguntas. O que você está fazendo para trazer esse diferencial? O que você está fazendo para se diferenciar na hora de ensinar os seus conteúdos? O que você leva para a sala de aula, seja ela virtual ou presencial, em termos de metodologias ativas, para que você faça do seu aluno corresponsável pelo aprendizado dele? Qual é esse desafio? Qual é essa proposta que você traz de forma diferenciada? Trabalhar a tecnologia, né, dentro dessa proposta educacional é mixar ambientes de aprendizagem, é trazer essa proposta, né, da aprendizagem ativa. Eu posso trazer o ambiente virtual de aprendizagem para poder trabalhar ensino híbrido, eu posso trabalhar os planos da equipe de professores construindo junta nesses ambientes e desenvolvendo novas mídias. E não só vídeos interativos ou telas, né, telas web, objetos de aprendizagem, nada estático, tem que ser algo que seja dinâmico. Como promover discussões nos fóruns, como fazer com que a aula ela extrapole o ambiente da sala, como fazer com que essas tecnologias, que hoje estão na mão dos alunos por meio dos celulares, eles sejam instrumentos dentro desse processo de aprendizagem. Olha o tamanho do ganho que a gente tem.
você pode estar utilizando trilhas de aprendizagem para conectar esses conhecimentos. O conhecimento, ele não é linear. Nós, quando aprendemos, né, o nosso pensamento, ele é rizomático. Então, você é como se fosse, né, várias raízes de uma árvore e você não tem um caminho único para poder gerar o aprendizado ou construir conhecimento. A questão é como que você estabelece as conexões. Como que você conecta as informações para fazer com que seja diferente. E aí eu te desafio com realidade virtual, realidade aumentada, a questão da própria inteligência artificial, né? As estratégias que a gente utiliza com robótica. Poxa, se lá, né, no pensamento de Paulo Freire, eu já colocava esse aluno como protagonista e naquela época nem se tinha a quantidade de tecnologia que tem hoje. O que eu não posso fazer com essas tecnologias digitais e com esses alunos que estão imersos nas redes sociais? Como fazer com que essa experiência que ele tem diariamente, desde o momento que ele sai de casa, que ele vê a paisagem, a percepção que ele tem, né, do cotidiano dele, das coisas que acontecem, como que ele se prepara para esse mundo, que é um mundo onde ele está sendo bombardeado o tempo inteiro por informações e onde ele trabalha o tempo todo com diferentes conexões. Como que você, nos seus conteúdos, você prepara isso? Tá aí, eu te desafio a propor, né, soluções novas. Eu te desafio a pensar como que esse aluno vai desenvolver soluções para esses problemas a partir de investigação, da descoberta, da conexão, da reflexão. Né? Como que esses resultados aparecem e eles ressignificam o processo. Esse é o desafio. E que, além de aprender, né, você cria novas possibilidades. A possibilidade da aprendizagem colaborativa, a aprendizagem, né, que é significativa, onde você traz os equipamentos para dentro da aula. Então, vamos lembrar aqui, esse professor, ele precisa identificar os processos de aprendizagem, identificar os diferentes estilos de aprendizagem para poder personalizar a sua aula, trabalhar com mídias diferenciadas, formatos diferenciados, né? Extrapolar essa questão do quadro, do giz, da lousa, né? do papel e da caneta. Eu posso trabalhar com áudio, com vídeo, com imagem e trazer isso como significado. O professor, ele deve ser curador de conteúdo, saber onde esses conteúdos estão conectados e trabalhar como líder de equipe. Vivenciar tudo isso, né? É integrar essa tecnologia, é trabalhar essa tecnologia de forma aplicada. Perfeito? E com isso, você não só explora novas metodologias, como você pode conectar para trabalhar com projetos, investigações, resoluções de problemas, produção de narrativas digitais, narrativas transmediáticas, né? Já pensaram em trabalhar com transmídia? Desenvolver atividades maker, utilizar o aprender fazendo, olha os 4 pilares da educação aí, transformar as ferramentas digitais em linguagem. E o professor, ele está presente o tempo inteiro nessa equação. Ele está presente como mediador, como incentivador, como a pessoa que faz uma costura bem feita entre essas estratégias. Como aquele que tem a visão do guarda-chuva, que trabalha com essas conexões. Pessoal, nós estamos chegando aí a 45 minutos de live. E se vocês não têm nenhuma pergunta para colocar, nada para poder acrescentar nesse momento, eu vou simplesmente lembrar a vocês que para receber o material, basta colocar aí
o seu e-mail nos comentários, que eu vou estar enviando para vocês o material dessa live, tá? O PDF com todas as dicas, todas as orientações, né, de como fazer. Ainda vou acrescentar mais, né? Eu escrevi um artigo há pouco tempo atrás, um artigo sobre, né, essa questão da quarta revolução tecnológica e como a educação ela estava presente nisso daí. E vou trazer esse artigo também para vocês, assim como o link do local que ele foi originalmente publicado. Perfeito? Então, olha só, né, vocês tenham aí uma boa tarde. Se não tiver nenhuma pergunta, eu já vou me despedindo, porque daqui a pouco corta a conexão lá do Instagram, que é 1 hora só. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês, né? Que vocês tenham percebido que hoje não dá mais para o professor também ser aquele que acha que dá para ele repetir a mesma aula 6, 10, 15 vezes. Não é porque você trabalha muitas vezes com umas ciências exatas que a sua aula vai ser exatamente a mesma. Eu devo trazer contextos diferentes, trazer problemas diferentes, situações provocadoras, para que os meus alunos não achem, principalmente no caso das exatas, que é um mero decorar de fórmulas, que não envolve, de repente, uma compreensão comportamental, situacional e que extrapola tudo isso. Acho que o grande desafio, né, e analisando isso tudo, pensamos muito nessa questão de sermos especialistas, né? Durante muito tempo, a gente foi estimulado, enquanto professor, a se especializar cada vez mais. E quando eu vejo essa proposta, né, de você trabalhar, né, dentro de uma metodologia, não apenas dentro de uma proposta de design thinking, mas trazer a questão da junção da ciência, da tecnologia, da engenharia, da arte, da matemática, tudo isso junto dentro de uma só proposta, uau, né? Como que eu faço isso? E aí eu lembro da própria formação que eu optei por ela. Quando eu fiz pedagogia, administração, física, né? Fiz o meu mestrado em arte, tecnologia, porque eu queria, né, trabalhar com games, entender essa proposta da gamificação e como que eu poderia trazer essa interação de forma presente para dentro de uma sala de aula virtual, onde eu poderia conectar a realidade virtual, aumentada e tudo. E isso foi há quase 10 anos atrás. Agora isso está real e presente. Mariana, eu que agradeço também por todas as suas reflexões, né? E com certeza eu tenho, né, tenho certeza absoluta que todos vocês estão com a cabeça aí fervilhando de ideias e na hora que forem preparar as suas aulas, né, preparar os conteúdos para os seus cursos online, eu também desafio vocês a pensarem em tudo isso. Como que você pode se diferenciar? Como você pode dar um passo à frente e mostrar para os seus alunos que você também está disposto a quebrar os paradigmas, que está disposto a trazer um formato diferenciado que possa prepará-lo um pouco mais para tudo aquilo que virá aí pela frente. Perfeito? Deixa aí o seu e-mail, vou mandar os conteúdos para vocês, para a gente poder gerar novas reflexões. E, além disso, quem está participando aí, né, da nossa lista de transmissão, se prepare para poder também receber mais materiais, né? Tem o grupo do Face, que a gente está aí também, né, incentivando para poder estar trocando esse conhecimento, um excelente espaço para essa discussão. Tchauzinho para vocês, uma excelente tarde. Ai, desculpa, um espirro. Uma excelente tarde para vocês e até a próxima. Quinta-feira tem mais nova live aí para a gente poder estar trazendo uma nova discussão. Tchauzinho!